tem se falado e diagnosticado crianças com TDAH, autismo, dislexia, ansiedade, hiperatividade. Comentários como "esse menino não para quieto" levam muitos pais, familiares e educadores a buscarem uma orientação profissional ou tentarem encaixar os pequenos em caixinhas, padrões. Mas recentemente eu escutei sobre um tipo de transtorno que eu nunca tinha ouvido falar e me chamou muita atenção: o TDN, transtorno de déficit de natureza. Para entender melhor esse conceito e de que forma o meio ambiente faz parte da formação e desenvolvimento das crianças, eu convidei a Cecília Antipoff para esse bate-papo. Na contramão do que temos visto por aí, a Cecília, além de uma querida amiga, é uma referência no que ela chama de criança do movimento, né, Cecília? Eu estou tão feliz de ter você aqui comigo e poder compartilhar um pouquinho de tudo que eu já aprendi com você e aprendo sempre, né? Silvinha querida, uma alegria para mim estar aqui, né, para falar disso com você aqui no seu podcast e falar dessa bandeira que eu levanto mesmo, né, que é um convite, na verdade, a olhar para as crianças com um olhar mais amplo, né, com um olhar mais limpo, mais justo, né, voltado para as necessidades delas e não para aquilo que o mundo adulto tende a ver como dificuldade. E falar de criança do movimento me brilha os olhos aqui, acho que é algo que o mundo precisa escutar e se abrir para entender melhor. Bom, antes de eu te perguntar, né, da gente aprofundar aí na questão do TDN, eu queria te pedir para começar falando mais sobre esse boom de transtornos e síndromes. Eu fico sempre na dúvida se estão tendo mais casos ou mais diagnósticos precisos ali, está tendo uma avaliação mais aprofundada. Como é que você vê isso? Essa pergunta ela é sensacional, né, Silvinha? Assim, as pessoas me perguntam muito isso. E aumentou mesmo? Tem realmente esse tanto de criança com autismo, com TDAH, agora com TOD, né, transtorno opositivo desafiador? E essa resposta ela tem dois lados. O primeiro deles é como aumentaram os estudos, as pesquisas e o conhecimento sobre o autismo, por exemplo, sobre o TDAH, obviamente que se aumenta o entendimento, os estudos e as pesquisas, é possível se identificar as crianças que realmente têm, né? Porque vamos lá para a nossa infância, Silvinha, na nossa escola, né? Sempre a gente vai lembrar de algum aluno, nossa, aquele meu colega não parava quieto, ele não conseguia fazer nada. Pode ser que essa criança tivesse alguma questão, mas na época, lá na minha época, na década de 1980, a quantidade de pesquisas sobre esse transtorno, conhecimento científico sobre, né, esse transtorno, por exemplo, o TDAH, era muito menor do que a gente tem hoje em 2024. Então, vai aumentar o número de pessoas diagnosticadas? Obviamente que sim. Hoje não é raro, Silvinha, eu encontrar com amigas ou amigos da minha idade, 40 e poucos anos, 40 mais, que me falam assim: Cecília, eu acabei de descobrir que eu tenho TDAH. Fechou a minha psiquiatra fechou o diagnóstico, então um diagnóstico tardio. E essas pessoas me relatam assim, Silvinha, e como fez sentido para mim, porque eu sofri muito a minha vida inteira achando que o problema era eu, que eu era péssimo, que eu não dava conta de nada. Então, olha só, né? Foi uma criança que lá na década de 1980 não se identificou por desconhecimento. Então, ok, aumenta sim o número de crianças identificadas com esses transtornos. Agora, o que a gente vive hoje é gravíssimo, é uma banalização, né? É pegar três comportamentos ali que a criança tem de forma aleatória, rasa, superficial, sem olhar para a rotina da criança, para o contexto de vida, para questões emocionais e já bater o olho e fechar diagnóstico. Né? Cada semana eu escuto uma pérola. Então, tem família que vai em uma consulta de 5 minutos, já sai com laudo de TDAH com prescrição medicamentosa. Tem família que leva criança de 1 ano, 2 anos ao pediatra e já estão fechando o diagnóstico de TDAH aos 2 anos e medicando.
quando na verdade, né, a ciência vem nos ensinar, nos informar que a gente fecha esse diagnóstico por volta dos 6, 7 anos só, né? Criança com 1, 2 anos, ela tem essa vitalidade natural. E aí ontem, Silvinha, né, tô com isso fresquinho, eu atendi um casal brasileiro que mora nos Estados Unidos, e eles fizeram uma única sessão, consulta online com um neuropediatra brasileiro, super renomado, né, no nosso contexto, assim, grande referência, que em 30 minutos ele fechou o diagnóstico do filho de TEA, autismo e TDAH, só que a cereja do bolo é que a criança nem apareceu na consulta, ele nem viu. Ele escutou relato da mãe e do pai. Então, o que a gente vive hoje é gravíssimo, é uma banalização e são diagnósticos sem critério algum, né? E crianças sendo hipermedicalizadas. Então, tem esses dois lados aí para a sua resposta, da pergunta que você me trouxe. Bom, você foi falando e eu fui lembrando do que eu vivi, né, Cecília, que foi até por isso que a gente se conheceu, por causa do meu filho, né, que teve essa desconfiança, começou por mim, e aí ele teve um atendimento que eu não fiquei satisfeita e eu fui buscando outras coisas. Não é nada muito grave, eu acho que é uma coisa, assim, muito comum de acontecer e foi exatamente isso que você falou. A gente ali nessa busca do que poderia ser, eu acabei descobrindo o que isso sim eu já sabia há muito tempo do meu marido, né, que ele tem um histórico escolar, tadinho, tomou muita bomba. Eu falo que na pandemia eu descobri um marido que eu não conhecia, porque eu fiquei impressionada com a forma como ele trabalha, porque é muito desorganizado, ele não conseguia realmente se concentrar, eu estava achando que era pandemia, e eu fui vendo que não, ele é um TDAH clássico, clássico, assim. E ele fala, né, não, se eu já cheguei até aqui, agora eu continuo sem medicamento, e eu ainda insisto para ele, eu falo, olha, eu acho que um medicamento ou um tratamento, enfim, outras alternativas iriam te fazer muito bem, você ia sofrer muito menos com tudo que para ele hoje é um desafio que não precisava ser. E aí eu lembro uma vez que a gente falou, que eu falei com você, né, as pessoas estão revelando mais os diagnósticos, elas não estão tendo mais tanto receio, antes parecia que era meio um tabu, uma vergonha falar sobre isso, né? E aí, por outro lado, essa banalização também prejudica muito quem de fato tem esse transtorno, né? Quando eu falo, por exemplo, né, quando eu falo, por exemplo, que do meu filho, não, porque o meu filho tem TDAH, nada demais, mas ele tem algumas questões que a gente precisa ter mais cuidado. E aí eu sempre escuto assim: "Ah, mas quem hoje em dia não tem? Ah, mas isso todo mundo tem. Nossa, hoje em dia sempre falam isso das crianças". E aí eu falo assim: "Gente, mas ele tem mesmo, né? Ele precisa realmente de alguns cuidados ali que vai fazer a coisa fluir muito mais fácil para ele, né?" Exatamente, a banalização ela prejudica, né, se a gente for olhar os vários lados aí, né, a criança, tanto a criança que não tem esse transtorno neurobiológico e que ela ali é colocada num lugar, a família é massacrada, né, de muita crítica, de muita, eu escuto das famílias, assim, as pessoas olham para mim como se eu não educasse o meu filho, como se eu não colocasse limite, e o meu filho, na verdade, se ele estava correndo, em volta ali das mesas do restaurante, mas não estava prejudicando ninguém, não estava pegando nada de ninguém, ele estava só se movimentando. E prejudica, claro, as pessoas que têm também, porque a banalização ela mobiliza a descrença, né? Ah, isso é bobagem, ah, isso aí não. Será que tem mesmo? Questiona até a família, né? E até a necessidade desses ajustes. Então é preciso parar para olhar com muita calma e com muito critério para isso que a gente está vivendo hoje. Bom, aí você deu esse exemplo aí da criança que está ali correndo no restaurante, né? Você vem na contramão de tudo isso que a gente tem visto e defendendo fervorosamente esse conceito da criança do movimento. Queria que você explicasse um pouquinho o que que é esse conceito. Tá, para explicar o conceito, Silvinha, eu preciso contar um pouquinho, né, da minha história, assim. Eu fui uma criança muito livre, corporalmente falando. Estudei numa escola até os meus 10 anos, que o recreio era assim, subindo em árvore, né? A educação física era nadando no riacho, subindo na montanha. As aulas, elas eram dadas tanto dentro quanto fora de sala de aula, a porta sempre aberta. Então, o livre movimentar, na minha infância, pela fonte que eu bebi, sempre foi o caminho, né? E aí, ao longo da minha trajetória, e quando eu escolhi psicologia para trabalhar, né, para estudar, para me formar, comecei a receber crianças no consultório que já chegavam
né, com um lugar muito estigmatizado, um olhar muito estigmatizado, essa criança não para, tem algum problema. Nessa época que eu me formei em 2002, não era tão banalizado assim quanto hoje, né? Então eram só indícios e a criança era chamada de terrível. E quando eu recebi essas crianças no consultório, eu ficava muito indignada, porque o que eu percebia é uma criança que ela está, né, ali sedenta por uma experiência corporal e sensorial e não tem nenhum problema. Então, desde o início da minha atuação enquanto psicóloga clínica, eu já percebi essa discrepância. E não por acaso, né, Silvinha, o que eu mais recebi e recebo são famílias nesse contexto, das crianças muito agitadas. E aí a cerejinha do bolo aí, mais um bolo na nossa conversa, foi o nascimento do Ian, meu segundo filho, né? Hoje ele está com 6 anos. E quando ele nasceu, de bebê, eu já percebi uma intensidade muito marcante na forma de mamar, sonecas muito mais curtinhas, acordava às 5 horas da manhã, usar carrinho de bebê com ele, eu nunca consegui usar, só quando ele era recém-nascido, porque ele não dava conta de ficar ali. Cadeirinha de alimentação, para ele parecia que tinha espinho. Então, ele sempre foi aquela criança movimentante. E ele, do engatinhar, ele não começou a andar, ele pulou para o correr. A gente brinca que ele não começou a andar, ele começou a correr. E aí, quando eu fui olhando para aquele filhote, Silvinha, o que que me vinha? Uau, é isso que as mães que me procuram no consultório vivem e sentem, né? Quando falam, meu filho não para e não sei o quê. E eu comecei a compartilhar com o mundo, né? Com as mães, nas minhas redes sociais, nos cursos que eu dava. Ao invés de falar meu filho terrível, meu filho que não para quieto, eu comecei a falar eu tenho uma criança do movimento em casa, porque a minha intenção, Silvinha, era tirar o estigma dessa criança sedenta por experiência, né? E cada vez que eu falava meu menino do movimento, minha criança do movimento, era impressionante a repercussão, assim, né? Como as mães se emocionavam, se identificavam, É mais acolhedor, né? mais acolhedor e mais potente, né? E eu tenho uma máxima para mim, que movimento não é sinônimo de doença, patologia, transtorno ou disfunção. Movimento é potência, é vitalidade, é sede de vida. Só que essa é uma criança que dá trabalho, que incomoda, porque ela tira o adulto que quer sossego da zona de conforto. E aí comecei a estudar sobre isso, né, Silvinha? Comecei a ler muito, comecei a escrever sobre isso, aí fiz um TEDx sobre criança do movimento em Belo Horizonte em 2022, publiquei meu livro em 2023, então é uma bandeira que eu venho levantando aí de e se a gente começasse a olhar para essas crianças, olhando para a necessidade que ela tem e não para a dificuldade? Porque o que eu recebo da mãe é assim: Cecília, meu filho tem dificuldade de ficar quieto na hora de almoçar. Eu falo, não, senhora. O seu filho tem necessidade de movimentar enquanto almoça. Não tem problema a criança dar 2 colheradinhas, 2 garfadas, levantar um pouquinho, dar uma volta na mesa, depois ela volta, senta de novo. O que que é ruim? Eu sair correndo com um prato de comida atrás da criança, não é ok, mas ela tem essa necessidade. Ah, essa criança tem dificuldade de ficar quieta em sala de aula. Não é dificuldade, é necessidade. E as escolas precisam urgentemente rever metodologias de ensino que são entediantes, repetitivas, chatérrimas. Se a gente não consegue ficar ali horas por horas assistindo uma palestra, né, ou então quando a gente também frequentava escola, a gente era muito difícil, é muito difícil. Então esse é o início aí dessa caminhada, dessa bandeira que eu levanto hoje fervorosamente. Agora, Cecília, qual que seria a relação dessa criança do movimento com a natureza? Ela precisa apenas ali de mais espaço, de brinquedo, de uma bike, por exemplo, ou também tem essa necessidade de um contato com a natureza, do pé na terra, na grama, do sol, dos bichos? Como é que é isso? Porque aí eu já vou entrando aí nesse conceito do transtorno de déficit de natureza, né? Na verdade, Silvinha, né, a gente está falando da criança do movimento, a necessidade dela é um pouco mais intensa do que a criança que não é do movimento, mas eu falo da criança de uma forma geral, tá? Primeira coisa, assim, se eu tivesse que escolher uma palavra para representar criança, qualquer criança,
essa palavra seria movimento, porque o jeito, a forma natural que qualquer criança tem de entender o mundo, de se expressar, de aprender, é se movimentando, experimentando livremente, né. E a natureza, a gente tem uma tendência, né, a falar a natureza e a criança como se fossem coisas separadas, mas nós somos seres naturais. E esse mundo moderno vem nos desconectando e dando a entender que são coisas separadas, mas não são. Né? Então, por que, que a criança se beneficia muito do contato com a natureza, que é terra, grama, é o mar, é a lagoa, o lago, o riacho, a árvore, os passarinhos, os animais, né? É se sujar, que não é sujar, mas é se conectar com a terra, com a cor da terra no corpo, né? Que é diferente de sujar. Por que, que ela se beneficia? Porque ela está se conectando com a fonte, com a nossa fonte. A gente não precisa ir para a criança, né? Vamos para a gente, né, Silvinha? Quando a gente tem a possibilidade de passar uma manhã, um dia, um fim de semana ao ar livre, na natureza, numa cachoeira, ou em qualquer espaço aberto, como que a gente se organiza emocionalmente? Como que a gente se acalma, a respiração volta a fluir de uma outra forma, porque nós somos seres naturais. E aí, quando a gente está em contato com a natureza, é uma extensão de quem somos. E quando a gente se desconecta, a gente entra num modo de funcionamento danoso, né? A respiração fica curta, o pensamento acelera, a gente se desconecta do que é essencial. E para a criança do movimento, a possibilidade de estar na natureza visceralmente, tocando, experimentando, correndo em expansão, isso é muito potente porque ela se organiza, ela vai se acalmando naturalmente, porque ela está conectada com a fonte. Eu gosto de dar o exemplo, Silvinha, sabe quando o nosso celular está acabando a bateria? Tá só um pinguinho ali, aí você coloca ele na tomada. A criança em contato com a natureza é isso, você coloca ela ali, ela vai se abastecendo, 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 ela se acalma, fica menos opositora, né, ela escuta mais, porque ela está na fonte. Te escutando, eu fico pensando assim: "Gente, a gente já nasceu sabendo". Parece que com a medida que o tempo passa e que a gente cresce, a gente vai desaprendendo, né. A impressão que passa é essa, as crianças sabem exatamente né, as válvulas de escape, o que que é bom para recarregar e é muito mais simples que a gente imagina, né. Muito mais simples. Você já viu uma criança, Silvinha, pequena ali, 1, 2 anos, quando começa a chover, e aí a terra fica molhada, ela o que que ela faz? Ela quer correr para aquele lugar, ela quer sentir, ela quer vivenciar, sentir a chuva, ela quer pôr a mão. As crianças, elas vêm nos convidar a isso que você falou, a lembrar. Olha, é isso é por que que é maravilhoso quando a gente se torna mãe, né, Silvinha? Porque a gente, tem que reviver ali experiências que a gente vai esquecendo e o mundo moderno é um mundo que nos convoca para dentro, para a tela, para o fechado, para o artificial, né, e aí, de repente, nasce um ser humaninho que precisa e nos convoca para estar fora, para brincar de novo, para experimentar de novo. E aí é muito maravilhoso quando a gente se dá conta disso que você falou. Gente, mas eles sabem de tudo. E aí eu sempre brinco, né, não somos nós que temos que ensinar nada para as crianças, a gente tem que aprender, que reaprender, que lembrar. Relembrar. Bom, eu estava estudando sobre essa questão desse transtorno de déficit de natureza, e aí eu vi que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que 20 minutos por dia já seriam suficientes, não só para o bem-estar da criança, mas até para a construção também de uma maior consciência ambiental, dela entender ali a dinâmica e o cuidado que a gente tem que ter com a natureza também. Isso faz muito sentido, né, Cecília? Principalmente no momento que a gente vive também, de tantas mudanças climáticas, de trabalhar essas questões com eles, né? Eu fico pensando, por exemplo, no meu caçula. Ele ficou impressionado com as cenas do Rio Grande do Sul e ele está assustadíssimo com essas queimadas todas. Ele fica ali com medo de: "Mas como que isso começou? Mas por que que alguém faz isso? O que que a gente precisa fazer?".
Aí eu te pergunto também, né? É um bom gancho para a gente falar de preservação, de meio ambiente, de trazer essa consciência para eles também? Silvinha, minha avó paterna, né, que era a diretora da escola que eu estudei, ela e meu avô, eles falavam algo que eu levo para a vida, assim, né? Um dos pilares da escola era a educação voltada para a natureza. E os meus avós falavam assim, eu escutei isso muito da minha avó, é, o adulto, né, a criança que cresce e se torna um adulto, só vai cuidar daquilo que ele conhece e que ele criou um afeto, né? Então, se eu quero que essa geração, né, cuide do que nos resta aí de natural, de natureza, né? Se eu quero que os meus filhos se tornem pessoas adultas, que se preocupem com isso e que ao longo da trajetória cuidem da natureza, dos animais, das plantas, dos rios, das águas, eu preciso levá-los para ter contato com isso, para se apaixonarem por isso, né? Porque o cuidado ele vem do afeto. Eu cuido daquilo que eu acredito que é bom, daquilo que eu acredito que é potente. Então, você traz aí esse dado, né, dos 20 minutos e obviamente que a criança ela precisa porque ela é um ser natural e esse vínculo afetivo mesmo com os animais, com as plantas, com as árvores, ele não brota de fora para dentro, de dentro para fora, é quando a criança está ali brincando e ela se conecta verdadeiramente com essa natureza. E aí ela entende. Aqui perto da minha casa, Silvinha, tem um riacho. Aí todo fim de semana, quase todo fim de semana a gente vai lá quando está calor. E nesse fim de semana a gente foi no passado e os meninos ficaram impressionados, a Mel e o Ian. Nossa, mamãe, tá com pouquinha água. E aí ontem eles rezando. Ai, papai do céu, podia tanto chover, podia tanto chover. Aí o Ian tava tomando banho, aí a Mel gritou: Ian, desliga essa água aí. Você lembra que a água tá acabando? A gente tem que tomar banho rapidinho. Então, olha que boniteza. Não precisou falar nada, né? Foi através da vivência, da experimentação ali, que eles mesmos já fizeram todos os links ali, né? Sim, nada contra a gente falar, né? A gente pode e deve falar, mas quando eles vivenciam experiencialmente, é muito mais efetivo. Com certeza, e quando eles vêm também, né, igual o caso do meu filho aí espantado com tudo isso, e aí isso, nossa, isso rendeu, assim, uma conversa aqui em casa de longa, sabe, que foi muito puxando o porquê, então os hábitos, o que que a gente permite, o que que a gente pode mudar e fazer diferente, né. E aí eu te pergunto, você falou aí que na sua casa tem essa questão de ter um riacho aí perto, que você consegue ir nos finais de semana. E nesse estilo de vida que a gente tem hoje, né? Eu, por exemplo, eu tenho o João aqui, que ele, para mim, eu falo assim, gente, se ele pudesse, se ele tivesse um pouquinho mais de entendimento, ele falaria assim, mãe, eu preciso de uma casa. Mas hoje a gente mora num apartamento e tem vários compromissos e tem os horários, enfim, todo mundo morando nesses grandes centros urbanos, todo mundo não, mas a maioria, né? Como que a gente faz isso possível? Quais dicas básicas você daria para essa criança do movimento e da natureza? Ótima pergunta, Silvinha. O que que eu tenho falado com as famílias, né? Às vezes eu recebo uma criança aqui numa sessão de orientação, eu recebo os pais, e aí falando e me conta uma rotina. E você falou, a gente está com essa rotina cheia de compromisso, tem aula disso, aula daquilo. O que que eu oriento para as famílias muitas e muitas e muitas vezes? E se você tirasse de uma dessas aulas e ao invés de levar para mais uma aula, fosse o momento de ir para uma praça, fosse o momento de ir para um parque para o seu filho brincar livremente. Aí me pergunto, Cecília, o que que é melhor para a criança do movimento? É judô, é aula de circo, é aula de natação? Eu acho que esporte e atividade física são maravilhosos para qualquer pessoa, criança, adolescente, adulto. Agora, não tem nada que substitui para a criança do movimento o brincar livre em expansão ao ar livre. Aí qual é o convite, Silvinha? É possível eu colocar em 2 manhãs na vida do meu filho uma ida a uma praça perto, a um parque perto, é um convite a parar e rever o percurso, porque para eu inserir isso, pode ser que eu tenha que tirar outra coisa.
Vamos supor que não, eu não consigo, eu moro super longe de tudo que tem natureza. Aí o fim de semana ele vai ter que priorizar definitivamente um pedacinho do sábado, um pedacinho do domingo para ter esse trabalho. Eu falo que dá trabalho levar os filhotes para o ar livre, para andar de bicicleta, para ir para uma cachoeira, para ir para um riacho, dá trabalho. É muito mais fácil eu ir para o shopping aqui do lado. Crianças do movimento pedem pais do movimento, né. É, pedem, e eles vêm para nos tirar da zona de conforto. É mais fácil eu ir para um restaurante, o meu filho ficar ali no play, no ar-condicionado fechado, é mais fácil eu ir para o shopping, é mais fácil, mas os nossos filhos não estão aqui para facilitar a nossa vida, eles não estão aqui para isso, eles estão aqui para nos ensinar e para nos lembrar do que é essencial. Acho que essa é a mensagem aí. Perfeito, Cecília, era isso mesmo que eu queria, confirmar o que eu já sei toda vez que eu te escuto, que a gente conversa e que eu vejo seus conteúdos também, que eu falo assim: "Nossa, tantos outros pais poderiam escutar, porque eu passei por isso, eu passo por isso, e está muito mais simples do que a gente imagina". Eu sempre estou buscando, né, assim, formas de não só, através de um medicamento, como o meu mais velho precisou, mas o que mais que eu posso fazer? O que mais que eu posso proporcionar a eles, para que seja o mais natural e gostoso possível, né, não tem que ser sofrido, não tem que enquadrar eles em padrões, como muitas vezes tentam, né. Tenho certeza aí que você já tirou muitas crianças de diagnósticos errados, como você já citou aí também, e de rever trajetos, né. Acho que é isso, os pais a gente acerta, a gente erra, e você aí sendo uma luz para todos nós. Ah, Silvinha, obrigada, querida. Olha só, que te escutando me veio 2 coisinhas para falar que eu acho que são muito importantes. A primeira delas é uma frase do Bert Hellinger, que eu adoro, que ele fala assim, tem até um livro dele que é essa frase: "O essencial é simples", né. E aí você falou aí, você trouxe uma fala de a gente fica pensando o que que mais a gente pode proporcionar, e o convite é o que menos. Vamos colocar nossos filhos em menos atividades, comprar menos coisas, menos telas, para abrir espaço para mais do que importa, né, que é o contato com a nossa fonte, contato com a natureza, é menos são menos coisas, menos atividades, menos exigência. É assim que a gente vai cuidar dos nossos filhotes de uma forma mais potente para que eles sejam o que a gente quer que eles sejam, adultos fortes e saudáveis emocionalmente, resilientes, que saibam cuidar deles, dos outros, da natureza. Então, o convite é o que menos, o que eu posso tirar, né, Silvinha? Você fala isso muito, né, da simplicidade. Acho que isso aí é a sua essência. É, não, com certeza, eu tenho aprendido muito sobre isso e tento propagar muito isso. Até esse ano, o fato do 12 de outubro, Dia das Crianças, cair num sábado, eu acho que é um super convite, né, Cecília? Eu, pelo menos aqui, eu não criei esse hábito nos meninos de comprar presente, de dar presente, não tem isso aqui em casa. Não significa que não vou comprar nada para eles, não, eu tento proporcionar para eles um dia especial. "Ah, vamos fazer um passeio que vocês gostam, vamos lanchar num lugar gostoso que vocês gostam, com a comida que vocês gostam, ou vamos preparar alguma coisa juntos". Eu sempre penso dessa forma e acho que esse ano, particularmente, o dia 12 cair num sábado, vai muito de encontro com isso que nós 2 estamos propondo aqui, né. Só tenho a agradecer, Cecília, por essa troca, por esse espaço aqui na sua agenda, que eu sei que é apertada, mas é sempre uma delícia te escutar e eu não podia deixar só para mim. Tenho que compartilhar com outras pessoas o que eu sempre escuto de você, viu? Ah, sua linda, para mim foi uma alegria estar aqui com você, não tem nada de agenda apertada não, quando a gente se conecta com propósitos, o tempo aparece, para mim foi uma honra estar aqui com você, tô adorando esse projeto aí, conta comigo, tá? Para próximos, para outros projetos. Um beijo, lindeza, obrigada a você. Um beijo enorme. E você, gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas. E, claro,
Compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdo como esse no meu Instagram. Vai lá no meu perfil, @SilviaCastroDC. Cecília, deixa também aí o seu arroba, que você tem conteúdos importantíssimos e valiosos. Onde que o pessoal te encontra? Silvinha, tô no Instagram, Cecília Antipoff, underline, tô no YouTube também e no TikTok também. Tô nas redes aí, com os conteúdos para todo mundo. Maravilha! Um beijo e até o próximo episódio.